Tem a palavra, Excelência, Vossa Senhoria, por uns 10 minutos iniciais. Perfeito. Excelentíssimo senador Paulo Rocha, presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Randolfo Rodrigues, senador Ricardo Ferraz. É uma honra, senhoras, meus senhores, é uma honra estar aqui nessa CPI, no Senado da República, e dirigir-me aos senhores senadores e ao povo brasileiro com meus conhecimentos sobre essa área, uma área que eu me dedico a ela há 22 anos, que é o estudo do direito tributário internacional. E esse é um dos temas, sem dúvida nenhuma, de extrema importância, porque nós entendemos que... Isso, obrigado. Nós entendemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito pode cumprir um papel fundamental ao examinar não apenas a questão da disponibilidade de recursos no exterior de origem ilícita, que tem sido objeto de uma série de leis importantes que já estão em vigor no Brasil, mas principalmente uma solução para a manutenção de ativos, não apenas de contas, mas de ativos de origem lícita no exterior, mas irregulares, não declarados ao fisco brasileiro ou ao Banco Central. E eu acredito que, diante da magnitude, os números indicam algo em torno de 500 bilhões de dólares de recursos de brasileiros no exterior, de origem lícita e ilícita. Mas, desse montante, eu acredito que o maior resultado possa ser justamente o aprimoramento do sistema investigativo e sancionatório, mas também o exame pelo Senado da República da regularização desses ativos. E, além disso, rever certos regimes que estão em vigor e só estão em vigor porque se sabe que, em algum modo, esses recursos no exterior estão aplicados em Bolsa de Valores no Brasil. É o caso, por exemplo, da alíquota zero para investimentos em Bolsa de Valores para não residentes. Muitos desses não residentes, na verdade, são fundos de investimento de brasileiros que estão no exterior. Essa é uma situação paradoxal, ao meu ver, e, portanto, nos coloca diante de um exame sobre as condutas-alvo. Conduta-alvo é manter recursos no exterior, não declarados, não ter pagos os tributos e examinar, ao meu ver, as provas e a decadência tributária. E eu insisto aqui em nós não confundirmos essas duas situações. O tratamento da origem ilícita, como muito bem disse o senhor, o meu colega aqui do painel, o doutor Wilson, delegado da Polícia Federal, que examinou muito bem a questão da origem ilícita, não confundir isso exatamente com a manutenção dos recursos lícitos que saíram de forma irregular do país. Por quê? Porque no mundo, hoje, isso está sendo tratado de forma diferenciada. E eu, como quero demonstrar. Passemos à segunda. Vejam, Vossas Excelências, que não há diferença do que aconteceu com os Estados Unidos na crise de 2008. O banco UBS enviava certos executivos aos Estados Unidos para captar contas e recursos de cidadãos americanos. Isso veio a público em 2008 e gerou, então, um grande programa do governo Obama, que foi o Voluntary Disclosure Program, em 2009, exatamente com o objetivo de regularizar essas situações dos contribuintes, tendo em vista a magnitude da quantidade de recursos de ativos de americanos no exterior. Mas esse propósito de regularização nada tinha que ver com repatriamento de recursos. Tinha que ver com a preparação do ordenamento jurídico para uma reforma e uma mudança relevante que hoje gerou um impacto mundial, que é o FATCA, o Foreign Account Tax Compliance Act. Esse FATCA, hoje, é o principal instrumento dos Estados Unidos para o controle das contas no exterior de cidadãos e empresas americanas. Não somente contas, dos ativos dessas pessoas. E esta lei, que foi aprovada em 2010 nos Estados Unidos, ela praticamente atua exatamente sobre as estruturas financeiras, estabelecendo uma sanção de 30% sobre qualquer circulação de ativo que, evidentemente, transite por instituições financeiras não cooperantes. 30%. É uma retenção na fonte obrigatória de qualquer instituição financeira americana,
quando transitem recursos de instituições estrangeiras não cooperantes dos países signatários dos acordos FATCA. Então, vejam, eu tomo este paradigma dos Estados Unidos como um elemento, um instrumento muito importante para a decisão do Congresso Nacional e a contribuição da CPI. É uma evidência que muitos brasileiros dispõem de recursos no exterior, mas praticamente eles não têm instrumentos para regularizar essa situação. Eu não quero nem discutir as razões históricas, de planos econômicos, razões de pessoas que sucederam bens no exterior dos seus de decujos que tinham bens no exterior, eles sucederam, depois não souberam como regularizar essa situação no Brasil, enfim, as mais variadas circunstâncias. Eu não é meu propósito aqui sugerir nada a esse respeito, mas apenas da decisão legislativa. O que fazer com esses recursos? Admitir a regularização? Se sim, como? Não admitir a regularização. Então, o que fazer com duas situações? Com o passado, porque essas contas são de dificílimo acesso, e com o futuro, sobre um regime mais rigoroso e impeditivo da continuidade dessa situação que traz um enorme prejuízo à economia brasileira e ao fisco e à arrecadação do país. Eu quero assinalar, de uma forma muito objetiva, uma diferença fundamental. Regularização não é repatriamento. O repatriamento é o esforço que um país faz para fazer retornar ao seu país ativos que estão no exterior. Regularização não, tem que ver com a garantia de que aquelas situações que estão não declaradas passem a uma situação de normalidade. Eu celebro aqui o PLS 126/2015, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, justamente naquilo que ele sugere como medida para esse aspecto, vamos dizer, sancionador das causas ilícitas, mas eu acredito que esse PLS poderia ser o início também de uma discussão sobre a regularização daqueles ativos de origem lícita. Eu não estou tratando aqui, não estou mencionando regularização de origem ilícita. É uma diferença que eu quero assinalar de forma muito objetiva e muito clara. Muito bem. Eu acredito que aqui se privilegia a transparência e o compliance do contribuinte em relação à administração tributária, sem colocar em risco de nenhuma forma o controle jurídico desses casos. Eu quero também registrar que isso não é novidade. 39 países, eu faço questão de deixar aqui com o presidente da nossa comissão, está em inglês, mas, enfim, isso pode ser perfeitamente traduzido pela assessoria, de todos os países, da situação jurídica de todos os países que já realizaram esses programas de repatriamento ou de regularização fiscal. Eu não quero dizer que todos tiveram êxitos, não, tá certo? Acho que os programas de repatriamento, eles não são bons, eu não concordo com eles. Eu concordo, sim, com a regularização, como tem sido feita nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, na Itália, onde as alíquotas normais dos tributos são cobradas com atualização de juros, sem descontos, apenas de multas, um desconto apenas na multa. E que, na prática, é uma forma de substituir uma sanção patrimonial, que se aplica com o tributo, daquela sanção que seria de natureza penal. Vamos. Essa apresentação, eu não quero cansá-los com a leitura, mas, obviamente, há um dever de declarar. O senhor delegado Wilson já mencionou aqui, eu vou passar um pouco esse aspecto para não irmos direto a alguns pontos. Essa apresentação ficará com o Senado justamente como uma contribuição que eu quis adicionar a esse debate. E eu quero aqui destacar uma diferença importantíssima entre... Você pode voltar anterior, por favor? Os ilícitos cambiais e os ilícitos tributários. Nós não podemos confundir as duas coisas. O ilícito cambial, este sim, é um crime continuado, e, obviamente, a declaração, como explicou o delegado Wilson, o doutor Wilson Rodrigues, é, de fato, um crime formal, permanente, depende da declaração, do prazo de declaração para a repartição competente, tem uma prescrição penal de 12 anos a partir do momento que ele é descoberto, que é identificado a permanência desse recurso no exterior.
passemos a seguinte. Com a sonegação fiscal, nós temos uma peculiaridade que poucos se atêm nesses casos. O primeiro é que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo nos casos de omitir informação ou prestar declaração falsa. É a hipótese. Então, o crime tributário de sonegação está nessa omissão. Há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de 11 de dezembro de 2009, que diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1, que é a hipótese, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, a decadência só começaria, a prescrição penal só começaria a contar a partir do lançamento tributário. Passe a próxima, por favor. O problema aqui é que, diante dessa questão, muitos entendem que a prescrição penal conta-se do dia que cessou a permanência, como já foi jurisprudência do Supremo até 2009. Só que após a súmula vinculante, a jurisprudência inteira de todos os tribunais tem que se adaptar ao conteúdo dessa súmula vinculante. Qual é a nossa perplexidade? É que o imposto de renda de pessoa física, o fato gerador, é a aquisição da disponibilidade econômica e, no parágrafo 1º, está dito que a incidência do imposto independe da localização, condição jurídica, nacionalidade da fonte, da origem ou da forma de percepção. Então, os recursos disponíveis no exterior, eles geram, o fato gerador ocorre idêntico como se aconteceria no Brasil. Por isso, como o prazo de decadência... Passe a próxima, por favor. Conta-se, a partir do primeiro dia do exercício financeiro, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, após esse prazo de 5 anos, se não há lançamento, não pode haver a tipificação do crime de sonegação fiscal, tendo em vista a súmula vinculante do Supremo. Então, eu quero dizer que antes eu também pensava conforme aquela jurisprudência anterior. E tive que curvar-me a essa súmula vinculante, que concebeu, e acredito de forma muito correta, essa identificação do lançamento, porque, de fato, só há tributo a partir do lançamento tributário. Então, vejam, a simples manutenção do sistema como está hoje, de punir os sujeitos identificados com contas no exterior, teria uma repercussão penal, mas dificilmente uma repercussão tributária. E isso causa espécie. Exatamente por isso, a ideia de regularização com o pagamento de tributo numa forma de substituição da sanção penal pela sanção patrimonial, que seria o valor de todos os tributos que seriam devidos, mais juros, mais, eventualmente, algum valor a título de multa, ao meu ver, contribuiria para a arrecadação, contribuiria para a economia do país com a regularização disso e marcaria o início, como fez os Estados Unidos, de um programa absolutamente eficiente de controle de todo o patrimônio de brasileiros no exterior. Pode passar, porque, para nós não ficarmos nessa parte, eu vou já direto à segunda parte. A seguinte, vejam bem, são múltiplas as possibilidades de ter recursos no exterior. São depósito em contas bancárias, constituição de sociedades com regimes especiais, holdings, foundations, trusts, fundos de investimento, aplicação de instrumentos financeiros, gestão de patentes e outros intangíveis, aquisição de imóveis, etc. É uma questão muito complexa de identificação dessas contas, senador Randolfo. Então, a regularização seria um facilitador do governo brasileiro para acessar essas situações. O Brasil entrou agora num ciclo virtuoso de todas as nações no mundo, isso é importante que se diga, que é aquela do grande desafio de romper as barreiras do sigilo fiscal no mundo para alcançar esses ativos, com uma dupla sinalização. Uma, de romper as barreiras para alcançar os recursos não declarados, mas também de oferecer segurança jurídica àqueles cidadãos que possuem recursos declarados, legítimos, em qualquer parte do mundo. Nesse aspecto, pode passar, por favor, o mundo inteiro está trabalhando em torno disso. O Global Forum da OCDE já está com 126 países envolvidos, e que é, digamos assim, a etapa mais evoluída do combate ao uso indevido de contas de ativos no exterior não declarados, de origem lícita e
lícita e ilícita. Entretanto, o grande esforço desses países é exatamente a identificação dos recursos de origem, mesmo de origem lícita, para a tributação desses recursos. A Suíça está nesse número de países? Exatamente. A Suíça não está porque ela fez uma escolha, e aí é um dado interessante, senhor senador, que a Suíça, em 1934, instituiu o sigilo bancário, e em 1984 houve um plebiscito ao povo suíço sobre a quebra do sigilo bancário e a mudança do regime. E o povo suíço decidiu por manter esse sigilo. Por isso que o governo da Suíça não firma esses acordos internacionais, com base nesse plebiscito de 84. Quer dizer, certo ou errado, é a questão do plebiscito deles, e aí temos que respeitar a vontade popular. Né? O plebiscito foi qual? 84. Então, o que é interessante a sua pergunta, senador, porque em 84, perceba, não havia nada disso que nós temos hoje. Não havia FATCA, não havia BEPS, não havia todos esses programas, os meios disponíveis. O Brasil participa de todos estes. E eu quero dizer a vossas excelências e a todos os presentes que estes meios atuais estão disponíveis exatamente ao mesmo tempo para todos os países do mundo. Não estava antes, não era só para o Brasil, não estava antes para nenhum outro país. Porque a partir do ano 2000, com o Global Forum da OCDE, e mais especificamente a partir do FATCA 2010 e do programa BEPS de 2011 da OCDE, do FATCA Estados Unidos, BEPS OCDE, é que surgiram essas convenções multilaterais, a de trocas de informações e também a de trocas de informações sobre contas bancárias, que é recente, 2014, e que já estão assinadas, e o Brasil, inclusive, já tramita nesta casa as duas mensagens da Presidência da República, 270 de 2014 e 36 de 2015, respectivamente, para entrada em vigor, quando aprovado aqui pelo Congresso Nacional, dos programas multilateral da OCDE e do FATCA, o que vai permitir o Brasil ter acesso a todas as contas disponíveis nestes países de cidadãos brasileiros, dos 126 países que compõem esse Global Forum da OCDE e daquelas contas nos Estados Unidos com relação ao programa do FATCA americano, o Foreign Account Tax Compliance Act dos Estados Unidos. Podemos passar, por favor? Então, nós agora passamos, isso é uma coisa muito recente no mundo, a partir agora de 2014, inclusive, quando a presidente Dilma esteve recentemente na reunião do G20 de novembro, o Brasil foi um dos primeiros países a assinar esse acordo de mútua assistência internacional e aceitar a Convenção Multilateral para a troca de informações de contas bancárias. Isso é importante que se diga. Então, a partir da entrada em vigor da Convenção de Mútua Assistência Administrativa da OCDE e também dessa próxima convenção sobre troca de informações de contas bancárias, o Brasil terá os instrumentos aptos a alcançar contas em qualquer parte do mundo, porque essas informações serão transmitidas de forma automática. Elas não serão só a pedido. Vamos passar? Pode passar. Primeira medida que o Brasil tem que fazer, atualizar todos os acordos de dupla tributação no que concerne às trocas de informações com as cláusulas atuais. Mais à frente, por favor. Pode passar essa questão de... com relação ao Foro Global, nós temos hoje um controle muito eficiente sobre os paraísos fiscais, porque estes paraísos fiscais participam do Foro Global, então eles também disponibilizarão essas informações para o Brasil. Pode passar. O BEPS, que é o plano de ação da OCDE, o Base Erosion Profit Shift, que é um grande programa da União Europeia para debelar os chamados planejamentos tributários agressivos, já está grande parte em vigor. Pode passar. E os tipos de trocas de informações que são a pedido de forma espontânea ou automática, essas trocas de informações elas também estarão nesses tratados que nós temos. Pode passar, que isso também é uma questão secundária. Então, essa é a convenção, como eu disse aos senhores, que já foi enviada a mensagem 270 de 2014 ao Congresso Nacional e está em tramitação aqui, aguardando, portanto, o decreto legislativo.
O de troca de informações financeiras, o Brasil é signatário, está em tramitação na Casa Civil, deve chegar em breve aqui ao Congresso Nacional, e com a implementação prevista para 2018. Então, a partir de setembro de 2015, o Brasil terá direito a acesso às contas de brasileiros nos Estados Unidos. A partir de 2018, senador Rodolfo, o Brasil terá acesso a todas as informações de contas bancárias dos países membros do Fórum Global relativamente a 2016 e 2017. Então, a partir de 2018, essa foi a adesão do Brasil. Pode passar, por favor? Vejam aqui, o Common Reporting Standard, né, da OCDE refere exatamente o Brasil como praticamente completa a sua situação, digamos assim, de atendimento aos requisitos do Fórum Global, e em 2018 certamente entrará em vigor essa legislação que reforça sobremaneira a possibilidade de acesso a essas contas bancárias. Então, o FATCA com os Estados Unidos, o Brasil já está também em tramitação, essa mensagem 36 de 2015, e, portanto, acredito que o Brasil também terá muito êxito. Por quê? Porque nós já temos um TIA, que é o Tax Information Exchange Agreement, firmado com os Estados Unidos. E esse TIA será substituído por aquele acordo do FATCA que está em tramitação. Quando ele for aprovado, praticamente substitui este. E o Brasil está numa condição de pré-aderente, ou seja, o Brasil está totalmente atualizado com as regras universais para as trocas de informações sobre essas matérias. Pode passar. Pode passar. Então, aqui os tributos visados, quer dizer, são praticamente todos, vão permitir aí um largo espaço de troca de informações sobre esse sigilo administrativo. Então, pode passar. Eu acredito que, com esses elementos, nós teremos aí a intensificação da fiscalização, com melhor conhecimento dos dados sobre a situação de residentes de contas de brasileiros no exterior, né, uma troca eficiente de informação, mas a Receita Federal vai precisar passar por aprimoramentos. Nós não temos na Receita Federal um departamento de troca de informações. Isso, inclusive, terá que ser feito num prazo curto e com meios disponíveis. O governo tem que destinar recursos suficientes para que a Receita Federal possa dar cumprimento. Outro aspecto é uma atuação conjunta para a simplificação das declarações na relação entre Receita Federal e Banco Central. O CIAT, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, eu estarei lá como convidado especial segunda-feira para a sua Assembleia Geral, tem um programa de cumprimento cooperativo tributário que também pode auxiliar nisso. E, concluindo, entendo que o Código Tributário Nacional deva passar por uma atualização também à luz dessas convenções internacionais que estão em vigor. Pode passar esse aspecto, como também alguns acordos internacionais. Vejam, por exemplo, Vossas Excelências, que os protocolos de assistência jurídica, de mútua assistência em matéria penal, por exemplo, diz que é vedada a assistência do Estado requerido quando a solicitação se refere a delito tributário. Ora, isso não tem mais cabimento, não tem mais sentido. Devem ser, portanto, todos eles atualizados desses aspectos, né? E por isso eu entendo que hoje se formou um novo padrão financeiro e um fisco globalizado, o que impõe aos contribuintes e aos cidadãos responsabilidade e compliance, mas também uma compreensão sobre essa distinção entre passado e futuro. O que fazer com o passado, de situações que evidentemente não estavam sob a égide desse grau de legislação altamente aprimorado, sofisticada na proteção dos sigilos de dados e também com relação à segurança jurídica dos cidadãos envolvidos, ao mesmo tempo que eu acredito que a regularização fiscal, como fez os Estados Unidos, pode ser uma importante contribuição desta CPI como uma sugestão do exame, se cabe ou não cabe. Não é que eu queira aqui sugerir nada, eu quero simplesmente deixar à disposição da comissão a possibilidade de debater isso, se cabe ou não cabe regularizar a situação, não como um repatriamento com alíquotas baixas, como muitos no passado fizeram, com alíquotas de 5%, 3%, não. Com alíquotas normais, mas garantindo ao cidadão que, uma vez regularizado, possa ter continuidade com o seu patrimônio no exterior ou no Brasil, sem as repercussões de sanções penais cabíveis no caso de
evasão de divisas, que seria a hipótese aí do crime mantido, porque na medida em que, além de 5 anos, ao meu ver, não se aplicaria aí a questão da sonegação fiscal, tendo em vista essa súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 24 de 2009. Muito obrigado a todos, fico à disposição para qualquer questionamento.